Igreja ao Pai do Senhor. Amém. Confesso para os irmãos que eu estou muito feliz. Glória a Deus. Por essa oportunidade, muito feliz de estar aqui, né? Meu culto favorito é o culto de domingo. E o motivo de ser o culto de domingo é porque no culto de domingo é um culto que a gente vem para buscar. Vocês já perceberam? O culto de sexta-feira ele está lotado. Por quê? Porque é um culto de receber. No culto de terça-feira a gente vem receber pela nossa família. Mas no culto de domingo a gente vem dar a primícia, o primeiro dia do mês. Então o primeiro dia da semana, desculpa. Então a gente vem para adorar, a gente vem para buscar. Isso sempre me encantou desde quando era criança, o culto de domingo. Eu nunca fiz muita questão durante a semana, mas domingo eu sempre fiz questão. Não é questão de religiosidade, de estar aqui para bater ponto. Mas porque domingo eu sempre entendi que era o dia do Senhor. É o primeiro dia da semana. É o dia da gente buscar o Senhor e vir receber do Senhor. Mas primeiro buscar e entregar o nosso melhor culto. Amém? Vamos abrir comigo lá em Lucas 19. É uma coisa que eu já preguei sobre, mas Deus sempre vem com uma palavra nova para a gente. A palavra se renova. Amém? Diz assim: Jesus e Zaqueu. Gostaria que todos os irmãos abrissem comigo. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1. Antes disso, deixa eu falar um testemunho que aconteceu comigo hoje. Estava entrando no Uber, foi uma senhora que aceitou a viagem. Eu entrei no Uber, ela era católica, a gente começou a conversar. Ela falou que fazia muito tempo que ela não ia para a igreja. Ela falou: você está indo para uma igreja na Boruna? Eu falei: é aquela igreja de esquina? Eu falei: é. Aí essa edificação, ela falou: eu gosto daquela igreja. Eu sempre deixo os passageiros ali, mas uma igreja animada, o pessoal está sempre louvando, o pessoal está sempre na calçada. E eu paro aqui para ficar ouvindo o pessoal. Eu sinto uma energia tão boa, tão boa. Já parei meu carro, fiquei muito tempo aqui de frente ouvindo, porque eu nunca entrei nessa igreja, mas eu sinto que se eu entrar, vou ser muito bem recebido. O pessoal é tão animado, o pessoal sempre está feliz. E isso, gente, é muito bom. Eu aprendi quando eu fiz a minha faculdade de gestão que você ter uma análise de fora é muito melhor do que ter a análise aqui de dentro. Para a gente que está aqui dentro, está tudo perfeito. E para os irmãos que passam ali em frente? Então, gente, glória a Deus, que bendito seja o nome do Senhor, porque o nosso trabalho está sendo bem feito. E se está agradando as pessoas de fora, pode ter certeza que está desagradando o inimigo também. Mas pode ter certeza que está agradando aquele lá de cima, o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Então vou começar a leitura. Diz assim: e Jesus entrou e passou por Jericó. E eis que havia um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos, e ele era rico. E ele procurou ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E ele, correndo adiante, subiu uma árvore de sicômoro para vê-lo, porque ele estava por passar naquele caminho. E Jesus, ao chegar naquele lugar, e olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu devo pousar em tua casa. E apressando-se, ele recebeu o com júbilo. E vendo isso, todos murmuraram, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem que é pecador. E Zaqueu, ficando em pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se alguma coisa eu tenha tomado de algum homem por falsa acusação, ou restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque esse também é um filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Amém. Essa palavra é muito forte. Eu pergunto: quem está perdido hoje? Quem está perdido? Quem você deixou lá na sua casa perdido? Qual familiar seu está perdido? Eu sei que hoje não é o culto da família, mas reflita sobre isso. Algumas coisas me fazem achar muito interessante esse texto, a ponto de querer falar mais uma vez para os irmãos a mesma palavra. Primeiro, Zaqueu ele sobe numa árvore porque ele era um homem de baixa estatura. Mas a árvore que Zaqueu sobe é uma árvore espinhenta, uma árvore que machuca.
E muitas das vezes essa é a nossa vida, até a gente chegar nas presenças de Deus. Até a gente chegar a Jesus, a gente passou por vários caminhos que tiveram espinhos, coisas que nos machucaram. Mas Jesus, assim como viu Zaqueu, ele nos viu e nos trouxe para a presença dele. Por isso estamos aqui hoje para glorificar, amém? A segunda coisa era a acusação. Zaqueu era um publicano, assim como Mateus era um publicano. O que era um publicano? Um publicano era um cobrador de impostos. Só que existia um problema. Naquele período, Jerusalém, Israel, estava sendo tomada pelo Império Romano. E você ser um cobrador de impostos, você seria o maior traíra que existia. Essa é a verdade. Porque imagina só, ele sendo um judeu, cobrando de um próprio judeu um imposto que não era para o judeu pagar, que era de uma pessoa, de um grupo estranho que tomou posse daquela terra. Então imagina como é que eles deviam olhar. E assim hoje, alguns talvez sejam cobrados por pessoas que não gostariam de cobrar, né? Todo mundo entendeu, não precisa entrar em detalhes, né? Assim era Zaqueu. E vocês imaginam só, como Zaqueu deveria ser odiado. Porque você ia lá pagar as contas, aquele dinheiro que você não gostaria, ainda tinha que olhar para a cara de Zaqueu e entregar aquele dinheiro. Então isso revoltava aquelas pessoas, a ponto daquelas pessoas falarem, esse homem é pecador. Por que o Senhor Jesus, um ser poderoso, limpo, Filho de Deus, vai entrar na casa desse pecador? Mas a gente não entende, porque na casa de um pecador vai ter salvação. E naquele dia precisava Jesus entrar na casa de Zaqueu. Precisava mudar alguma coisa na vida de Zaqueu. Amém? E o que precisava? Eu entendo que Zaqueu tinha um problema, pelo menos foi o que pareceu. Porque Zaqueu chegou e disse assim: se eu roubei alguma coisa de alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Meus irmãos, esse sim é muito relativo. Vocês têm certeza que não roubou nada de alguém, certo? Você não iria dar o sim, se eu roubei, se eu fiz, a gente não sabe se Zaqueu realmente cobrou a mais ou cobrou a menos. A Bíblia diz só, primeira coisa que a gente leu, Zaqueu era um homem rico. E é uma coisa interessante, porque Zaqueu realmente mostra uma conversão. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia também lá atrás vai falar sobre um jovem rico, que chega até Jesus e fala: como é que eu faço para lhe servir? E aí Jesus pergunta: você conhece os meus mandamentos? E ele: sim, eu honro a Deus, eu honro meu pai e minha mãe. Aí ele: então você pegaria tudo que você tem e venderia e daria aos pobres e me seguisse? A Bíblia diz que esse homem ficou com o coração triste, porque ele não conseguia largar a dependência das coisas que ele tinha. Ele não conseguia deixar de ser rico. Mas Zaqueu não. Zaqueu, ele teve coragem de pegar 4 vezes mais se ele roubou alguém e devolver. Não importa se está pobre, o importante é ter a presença de Deus. E eu digo isso para os irmãos: não importa o que você está passando, não importa se você está sacrificando algo hoje para estar na presença de Deus, ou sacrificando muitas coisas para estar na presença de Deus. O importante é estar na presença de Deus. Não acumule ouro nem prata aqui, onde as traças vão estragar. Mas a Bíblia diz: guarde aquilo que você vai ter lá no céu. A presença de Deus pode parecer para vocês algo simples aqui, mas não é. É tudo do bem mais precioso que podemos ter. Isso Zaqueu entendeu. E no final diz assim, ó. Deixa eu ver, saiu aqui da Bíblia. Tá. Mas a Bíblia diz aqui que Zaqueu, achei, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. E para encerrar, eu me lembro do filho pródigo. É uma passagem muito forte, porque aquele homem era de um filho de um pai rico e pediu tudo que ele tinha de herança para aquele pai. E foi viver muito lá fora. Só que um dia ele estava desejando comer a comida dos porcos. Vocês têm noção disso? Olha o nível que esse homem chegou. A Bíblia diz que ele gastou com tantas coisas que não agradavam a Deus. E naquele momento, ele lembrou que até os servos do pai dele tinham uma comida melhor do que a que ele estava comendo. E ele sentiu falta do pai. Isso é muito forte, gente. Se a gente está aqui hoje é porque um dia a gente já sentiu falta do nosso pai. E diz que aquele homem, ele fez de tudo para voltar até o pai. Chegou ao pai, só que o pai estava na porta para receber ele de braços abertos, meus irmãos.
Só que existe um problema que as pessoas esquecem de falar. O irmão dele, o irmão do filho pródigo. Não, a gente não sabe o nome. A gente não sabe se era mais velho ou se era mais novo. A gente só sabe de uma coisa. Ele tentava se justificar a todo instante. Quando o pai recebeu com festa, quando o pai deu alimento, fez um grande banquete, o irmão dele se revoltou. Ué, eu nunca fiz nada contra o Senhor. Por que eu não recebi? Por que o Senhor nunca fez festa? Nunca matou um porco para a gente comer? Nunca matou um bicho para a gente comer? Alguma coisa assim? Nunca me chamou para reunir meus amigos e comer um banquete? Mas o meu irmão que foi contra o Senhor, meu irmão que pegou a parte dele, o Senhor está fazendo uma festa. E ele não entendia que o irmão dele era um bem precioso do pai dele, que dinheiro nenhum conseguiria ser mais importante do que ter o filho de volta. E assim somos nós para o reino dos céus. A gente não deve se apegar às coisas desse mundo. A gente tem que entender que não existe bem mais precioso do que ter o Pai, ter Jesus, ter Deus, o nosso Criador, na nossa vida. E não podemos ser como o irmão do filho pródigo. Se uma pessoa hoje saiu da nossa presença, saiu da nossa comunhão, o dia que ela voltar, devemos aprender como o pai do filho pródigo, a receber de braços abertos. Não como o irmão, que no momento que aquela pessoa, no momento que o filho, o irmão dele, voltou, ele fazia de tudo para contrariar, fazia de tudo para colocar o pai dele contra o filho. Assim como aquelas pessoas queriam fazer com Jesus, quando foi alcançar Zaqueu. Falava, o Senhor vai entrar na casa desse pecador, dessa pessoa desumilde, dessa pessoa que rouba. Mas não, Jesus estava ali porque era filho. E Jesus entrou na sua vida. Jesus te fez estar aqui porque você é filho dele. E como filho você tem uma herança não terrena, mas uma herança de vida eterna. E isso ninguém pode te roubar. Ninguém pode tomar de você. Não acumule as coisas podem ser roubadas, mas acumule a presença de Deus até transbordar. Até transbordar no seu amigo que está do seu lado, no irmão do seu lado. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Eu estava falando